Olá, meu nome é Rosiclér Tomé, sou professora de Ciências e Biologia e eu atuo na educação desde 1997. Então, passei pelas esferas municipais, estaduais, Sistema S, privadas e ONGs. Sou licenciada e bacharelada em Ciências Biológicas e pós-graduada em Educação Social e Mídia na Educação. Hoje eu tô vestida com uma blusa vermelha, com a temática da Mulher Maravilha. Eu tenho os cabelos tingidos de loiro, tenho a pele branca, 1,64 m, 51 anos e um pouquinho acima do peso, ou seja, gordinha, né? Eu sou de São Paulo, capital, mas atualmente eu tô morando em Mariporã. Eu gosto de estar bem informada quando se trata da minha profissão. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre ciências do ensino fundamental dos anos finais, especificamente para o sexto ano. O sexto ano ele tem características peculiares, né? Então eles são cheios de dúvidas, expectativas, são curiosos, e aí a gente tem que primeiro impor os limites e aproveitar todos esses aspectos. Como eles vêm de uma escola fundamental dos anos iniciais, é importante que a gente faça a rotina da aula. Então, eles gostam disso e estão acostumados. Então, colocar a data, os passos que vão ser seguidos, né, durante a aula, arrumar eles nas carteiras, nas fileiras, faz toda a diferença para começar a aula e a gente ter um pouco mais de controle. Mas a gente perde muito tempo com isso, né? No começo a gente perde mesmo muito tempo, mas depois logo eles se acostumam. Enquanto se vai passando a rotina na lousa, eles mesmos vão se recolocando nos lugares. Fazer alguns combinados também é válido. Por exemplo, eu faço um combinado que no dia que eu tenho que dar uma aula expositiva, eu combino que eu conto até 3 e depois disso só eu posso falar. E ao final da explicação, eles têm que levantar a mão para participar da aula. Então vamos a um tema específico, que seria a célula, né? Então seria a célula aqui da aula 2 do segundo bimestre do sexto ano. Aí eu começo introduzindo uma pergunta, né? Vocês lembram que são seres vivos e seres não vivos, que foi da aula anterior, tal, né? E vou colocando isso para eles. Alguém já ouviu falar sobre células? Aí eles têm que lembrar que eles não podem responder. Por quê? Porque o combinado é que só eu falo durante a apresentação, né? Aí eu combino com a turma o momento que eles vão poder dar as contribuições. Então aí eu coloco o PPT, né, no caso esse daqui, com as fotos que vão introduzir a célula na cabeça deles. Então eu explico o que é a célula, que a célula é a menor parte observável, né, do nosso corpo, do corpo de todos os seres vivos, que todos os seres vivos são formados por células. Aí eu dou exemplo das células que se refazem muito rápido, né, como as de um machucado, e também já introduzo aí as bactérias, né, que quando a gente não lava os machucados, como é que elas entram no nosso corpo. E aí eu já emendo com seres unicelulares e multicelulares. Geralmente, para a introdução de um novo tema, eu gosto de usar a metodologia do arco de problematização de Mangueiras. Por quê? Porque a gente sempre parte da realidade e volta para a realidade no final. Então, no arco, você parte da realidade, observando que, no nosso caso, a célula é constituinte de todos os seres vivos. Então, eu introduzo as palavras-chave, que são funcionalidade e estrutura dos seres vivos, porque é isso que eles têm que gravar nessa primeira aula, né, sobre células. Então, eu entro com a teoria, quem foi que descobriu as células, como são formadas, né, como é que eu faço para introduzir a participação deles. E aí eu deixo que eles joguem algumas hipóteses. Do que a gente seria formado se a gente não fosse formado por célula. E isso eu vou estimulando, né, a realidade deles, no que poderia ser real e do que poderia ser imaginário também. Aí eu volto para a célula e para o real, que é o científico. Então, claro que não é tão fácil assim, né? Porque a gente está numa sala de aula com uma turma com 35 alunos, em média, né? Alguns mais, outros menos. E nem todos vão respeitar as regras, vão querer falar, dar exemplo do cotidiano, contar a história que aconteceu com a família. Quando a gente fala dos machucados, então, cada um tem uma história para contar, né? Mas aí, quando chega a hora da interação, se a turma for muito ativa, o que eu faço? Eu falo para um aluno bom, dar uma resposta, que ele vai fazer um resumão da aula. Depois eu falo para um aluno que eu sei que já tem dificuldade de aprendizado.
Por quê? Porque aí nessas duas falas deles, as duas primeiras falas, eu potencializo os acertos e corrijo os erros, né? E aí, por fim, eu peço para que eles desenhem a célula com as 3 estruturas básicas, que é a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. E depois, em outra aula, eu diferencio os procariontes e os eucariontes. Então, nisso eu vou colocando aí vários métodos de ensino, tanto visual quanto auditivo, né? E quanto a essa metodologia aí do arco de Mangueiras, que é bem legal, tá? Então é isso, gente, a minha aula super rápida tá aí, tá bom? Um abraço para vocês.